O Saber Direito desta semana é sobre administração pública. O curso é com o advogado e professor de direito Carlos Barbosa. Entre os temas estão a teoria dos poderes e deveres, regulamentação, hierarquia e disciplina administrativa. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essa matéria importantíssima, uma matéria muito interessante, que é poderes administrativos e deveres da administração. A nossa aula, ela é uma aula muito importante. Por quê? Porque falar de poderes administrativos é entender toda a estrutura do Estado. Não é simples, porque há uma confusão muito grande no que tange às expressões utilizadas quando se trabalha essa matéria. Nós estamos falando do quê? Uma confusão muito grande no que tange a questões ligadas ao conceito de Estado, conceito de poder executivo, conceito de governo e, obviamente, conceito de administração pública. A administração pública, ela possui, na verdade, uma expressão polissêmica. O que significa isso? A expressão polissêmica é que ela se enquadra em vários sentidos. A palavra administração pública, ela pode ser utilizada em várias acepções, e assim é feito pela doutrina e assim é feito pelos estudiosos do direito. É importante que você saiba perfeitamente o sentido desses conceitos e dessas acepções. Assim, nós temos que entender que a administração pública possui dois elementos importantes, na verdade, duas classificações importantes. A administração pública no sentido material e a administração pública no sentido formal. A administração pública, num sentido material, consiste em todas as atividades, funções, poderes destinados ao Estado, visando a implementação do interesse público. Professor, a administração pública no sentido material consiste, na verdade, nas atividades prestadas pelo poder público na consecução do interesse público? Sim, é lembrar que a administração pública ela sempre visa implementar o interesse coletivo, o bem comum. Assim, a administração, ela possui poderes para concretizar essa estratégia que é realizada pelo governo. Nós vamos trabalhar esse conceito também. Mas a administração pública também possui um outro sentido, uma outra acepção. É a administração pública no sentido formal. A administração no sentido formal consiste na estruturação da própria administração em órgãos, entidades, agentes. Todos esses escalonados, todos esses bem organizados, visando implementar o interesse público, implementar o bem comum. Existe, então, uma diferença conceitual entre a administração pública numa acepção material e a administração pública no sentido formal. A administração pública no sentido formal pode ser exemplificada pelos ministérios, pelas secretarias, pelas entidades da administração pública indireta, que recebe também da lei poderes para implementar o bem comum. Nesse caso, vamos exemplificar uma agência reguladora. A agência reguladora é uma autarquia de regime especial. Ela, dentro dessa concepção conceitual, ela se enquadra na administração pública formal. Mas ela desenvolve e coloca em prática funções, poderes, atividades sempre visando o bem comum. Nessa acepção, a agência reguladora, ela possui ali o exercício da administração pública, mas numa outra acepção, num outro conceito, que é a administração no sentido material. Professor, parece que nós temos várias administrações. Não, na verdade, nós temos conceitos apresentados pela doutrina para você identificar perfeitamente em que sentido cada expressão é colocada. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela estabelece que quando nós falamos de administração pública em sentido, olha só, administração pública em sentido formal,
nós estamos falando de entidades, órgãos, né, agentes, a administração ela deve ser escrita, né, com letras maiúsculas, né, administração com letra maiúscula, tá? E a administração pública em sentido material, que são as atividades, os poderes, né, todo esse serviço colocado à disposição da coletividade, escrito então, essa expressão escrita com letra minúscula, para a gente diferenciar essas duas acepções. Mas vale lembrar que nós estamos falando de um instituto, que é uno. Nós estamos falando de um instituto que é considerado na sua unidade, né? Quando a gente fala de uma autarquia, obviamente, ela possui poderes. Então, não há que se fazer nenhuma diferenciação no que tange à prática, né? Só para fins pedagógicos, só para fins acadêmicos, certo? Professor, então a administração pública ela possui essas acepções, nós temos a administração pública em sentido formal, nós temos a administração pública no sentido material. Qual a diferença então entre a administração pública e Estado? Será que existe diferença? Claro que sim. Geralmente a gente utiliza o conceito de Estado retirado da teoria do Estado. Nós temos obras maravilhosas de teoria do Estado, que eu recomendo, inclusive, Dalmo de Abreu Dallari, excelente livro para você que está estudando teoria do Estado, é um livro muito importante e lá você identifica, nesses livros de teoria do Estado, você identifica o conceito de Estado. Para nós podemos entender que o Estado significa, na verdade, um povo situado em um território sob a égide de um governo. O Estado, ele tem esse conceito e que traduz para nós elementos importantes, os elementos que compõem o próprio Estado. Eu estou falando do quê? Do povo, do território, né? Estou falando de um governo e estou falando também da soberania, esses conceitos que a gente identifica quando a gente trabalha a própria teoria do Estado. Neste caso, nós não podemos confundir Estado, com base nesses elementos, com a administração pública. Além do mais, não podemos confundir o conceito de Estado e administração com outro conceito muito comumente utilizado de forma equivocada por aqueles que querem designar a questões relacionadas à administração. Eu estou falando do poder executivo. Poder executivo não é sinônimo de Estado. Poder executivo também não é sinônimo de administração pública. O poder executivo, ele pode ser compreendido como um dos poderes do Estado no exercício da sua função típica, neste caso, a função típica administrativa. O Estado, ele recebe da Constituição o exercício de vários poderes, poderes esses que são exercidos através dos seus órgãos. Eu estou falando do quê? Do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. São todos esses conceitos, né? São todos esses poderes que a gente retira da Constituição e o Estado é o titular. Ele implementa através dos seus órgãos. Existe, obviamente, no que tange ao poder executivo, a incidência do princípio da separação dos poderes, princípio esse estabelecido pela Constituição Federal, de forma a garantir o quê? De forma a garantir a autonomia no exercício por parte dos órgãos, na execução, na prática dessa função típica. Então, nós temos o poder judiciário com a sua função típica jurisdicional. Nós temos o poder legislativo com a sua função típica legiferante. E nós temos também o poder executivo com a sua função típica administrativa. Isso não quer dizer que esses poderes não colocam em prática funções atípicas. Claro que sim, nós temos funções atípicas legislativas realizadas pelo poder executivo, tá? Mas, no que tange ao princípio da separação dos poderes, vale lembrar que nós estamos trabalhando a função típica do Estado, que é colocada em prática através dos seus órgãos, certo? Então, nós não podemos confundir poder executivo com administração pública. Não podemos, porque poder executivo está ligado à função típica administrativa realizada pelos órgãos estabelecidos pela Constituição Federal.
Professor, mas o ponto principal é saber qual é a diferença entre administração pública e governo. Porque, na verdade, eu várias vezes estudei essa matéria e não identifico claramente qual seria ou quais seriam os pontos que separam a administração do governo. Olha só, nós temos várias obras interessantíssimas que trabalham essa matéria. Então, uma dica aí para você, o professor Matias Pereira, o professor Bresser também, eles trabalham muito bem essa questão conceitual de governo e conceito também de administração. Quando se trabalha governo, é importante você ter em mente que nós estamos analisando um elemento no campo teórico, não no campo prático estatal. Como assim? O governo, ele trabalha no campo teórico, uma vez que ele desenvolve, a partir da política, a partir das atividades políticas, o bem comum. Ele, de forma estratégica, olha só que interessante, de forma estratégica, ele estabelece o bem comum, ou seja, como alcançar o bem comum. É tudo no campo abstrato, é tudo no campo teórico, é a fixação de políticas públicas, é a fixação das metas que serão utilizadas para alcançar o bem comum. Então, tudo isso no campo abstrato, no campo governamental. Falar governo é falar política, é falar em decisões estratégicas. A administração pública, por sua vez, já tem uma outra concepção, uma concepção completamente diferente de governo. Por quê? Porque a administração pública, ela tem um viés concretizador. Como assim? Nós estamos falando de uma estruturação de órgãos, entidades, agentes, funções, poderes e atividades para implementar. Aí eu estou falando no campo concreto, tudo aquilo que o governo, de forma abstrata, no âmbito político, estabeleceu para implementar o bem comum. Ah, professor, então, nós temos o governo que atua no campo estratégico e nós temos também a administração pública que atua no campo concretizador daquilo que foi traçado pelo governo? Perfeitamente. E quando a gente fala em poderes administrativos, a gente não entra na seara, nós não entramos na seara governamental, nós não entramos na seara política, nós ficamos na seara administrativa. Nós vamos trabalhar, por exemplo, os poderes que possui uma autarquia para implementar o bem comum, né? Seria o poder de polícia, seria o poder disciplinar, seria o poder normativo. Então, são esses poderes que estão nas mãos dessas entidades, dos órgãos também, para concretizar aquilo que o governo, no âmbito político, de forma abstrata, traçou. É interessante porque a doutrina, ela se debruça na análise dessa questão, né? A doutrina, ela estuda perfeitamente esse tema. E eu gostaria aqui de citar um excelente autor, que é o professor Edmur Ferreira de Faria. Esse livro é um livro muito interessante para você que está estudando essa parte teórica, essa parte estrutural do direito administrativo. Então, aqui está uma dica para você, tá? O professor Edmur Ferreira de Faria, ele trabalha muito bem essa questão que nós estamos trabalhando. Olha só, a parte que eu destaco dessa obra do professor é justamente o conceito de administração. Ele traz aqui da seguinte forma: a administração pública em sentido amplo e do ponto de vista subjetivo, formal e orgânico, compreende os 3 órgãos do Estado: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Nessa macrovisão, olha só, da administração pública, pode-se dizer que o Estado é administrado pelos aludidos poderes, sendo que o Executivo detém a primazia dessa atividade. O que nós temos aqui, então, é que o professor Edmur Ferreira de Faria,
ele traz uma observação interessante, porque ele agrega, quando trabalha a questão da administração pública, a função típica como uma função administrativa. O poder executivo tendo a primazia no exercício da função típica administrativa, certo? Vale lembrar, por sua vez, que quando se trabalha a administração pública, é entender que houve um movimento histórico evolutivo, obviamente, quando se trabalha as acepções e a estrutura de cada época em que a administração pública incidiu. Como assim? A administração pública, como toda estrutura que está relacionada à história, sofre também com as modificações verificadas ao longo do tempo. Falar em administração pública hoje é diferente de falar em administração pública no passado. Houve uma evolução, professor? Claro, uma evolução muito importante para você compreender como é que chegamos até aqui e qual foi todo o caminho que percorremos para se chegar até os dias de hoje, como a administração pública é trabalhada nos dias atuais. A administração pública, ela tem 3 marcos importantes. É claro que eu poderia anteceder esses 3 marcos, eu poderia falar de outros marcos que também foram antecedentes a essa evolução que nós vamos começar a analisar aqui. Mas, para nós entendermos a nossa administração pública, é importante passarmos por esses 3 marcos para se chegar até a administração pública gerencial. Assim, nós temos 3 fases importantes. A evolução da administração pública passou pela administração patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial, que é a administração pública que prevalece nos dias de hoje, que é, na verdade, a vertente de administração pública que prevalece nos dias atuais. Professor, vamos então falar da primeira administração? Vamos falar da primeira fase da administração, se assim a gente puder colocar, que é a administração pública patrimonialista. A administração pública patrimonialista, ela ficou marcada justamente pela era do Estado absolutista, né? No Estado absolutista, a administração pública era patrimonialista e ela predominou até metade do século XIX. A administração pública patrimonialista, ela durou durante todo o período do Estado absolutista e até metade do século XIX. Quais são as características da administração patrimonialista? Está muito ligado ao Estado absolutista. Por quê? Porque o Estado absolutista é aquele Estado que concentrava todos os poderes nas mãos do monarca. O monarca agia ali, coordenava, administrava, tomava as decisões de acordo com a sua vontade. Havia uma confusão entre público e privado. Por quê? Porque, na verdade, não havia uma separação entre essas searas. O monarca, ele fazia do seu poder o exercício da sua própria vontade e desconsiderava completamente o interesse da coletividade. Na verdade, o que nós tínhamos na era do absolutismo e, consequentemente, na era da administração pública patrimonialista era a concentração de poderes e o centro de decisões nas mãos de uma única pessoa que não tinha, na verdade, critérios para implementar ali, na prática, critérios para implementar suas decisões, tendo em vista que havia, na verdade, uma irrelevância fundamental do interesse público nessas decisões tomadas. Assim, o que nós temos na administração pública patrimonialista, que hoje, eu deixo bem claro para você que está assistindo essa aula, que hoje tem importância meramente histórica, meramente acadêmica, é que neste período, né, os cargos na administração eram concedidos pelo administrador, pelo monarca, de acordo com o seu próprio critério. E aí nós temos algo que, infelizmente, em certas circunstâncias,
pode acontecer na administração pública atual. Infelizmente, em algumas situações, a gente percebe que há algumas questões como essa, que é a questão do nepotismo, que é a questão do clientelismo na administração pública. Quando se trabalha nepotismo, clientelismo, inclusive nós temos uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, impedindo que isso aconteça. Esse fenômeno, que é o fenômeno do nepotismo, do clientelismo, isso era algo típico, né, na época da administração pública patrimonialista e era entendido como algo normal naquele período. Por quê? Por causa dessa confusão entre público e privado. Consequentemente, professor, então você vai afirmar que não havia, na verdade, um comprometimento da administração pública pela eficiência na prestação do serviço. Claro que não. Não havia o comprometimento da administração pública na implementação desse princípio, que é o princípio da eficiência, que hoje ele é aplicado de acordo com a administração pública gerencial, uma vez que lá, na verdade, o importante era a vontade do rei, o importante era a força que ele tinha para dominar. Absolutismo, nós sabemos muito bem, o Estado absolutista era aquele que dominava, e dominava de forma arbitrária, dominava de forma a impor uma vontade sobre a vontade dos demais, ok? A administração pública patrimonialista, essa administração que nós estamos trabalhando neste momento, é uma administração pública que só tem uma importância histórica, uma importância teórica, não tem uma importância prática, a não ser nessas situações que, infelizmente, em determinadas ocasiões acabam acontecendo, mas né, o sistema jurídico está aí para impedir. A partir da administração pública burocrática, houve um comprometimento, né, de toda uma estrutura normativa para combater esse cenário de corrupção. Corrupção que nós identificamos naturalmente na administração pública patrimonialista. A partir da metade do século XIX, veio a administração pública burocrática. A administração pública burocrática, como eu disse no início dessa explicação, ela veio justamente para combater os vícios identificados lá, identificados na administração patrimonialista. Dessa forma, nós temos justamente a normatização dos procedimentos de forma a fiscalizar os agentes que executam a atividade administrativa. Não há confiança, professor, na administração pública burocrática? Os agentes que executam a atividade administrativa não recebiam nenhum tipo de confiança. Por quê? Porque nós tínhamos, na era da administração pública burocrática, todos os procedimentos, todos os atos, todos os poderes regulados pela norma. Se houvesse alguma quebra dos requisitos e dos procedimentos estabelecidos na norma, se houvesse alguma quebra, haveria então uma situação de ilegalidade, uma situação que deveria ser combatida, tá? Por quê? Porque não havia nenhuma liberdade do administrador para colocar ali, no caso concreto, alguma variação fundado na sua vontade pessoal. O administrador, ele não tinha vontade pessoal quase que nenhuma, professor. Não, ele não tinha, uma vez que naquele momento a norma dizia perfeitamente, de forma absoluta, o que ele deveria fazer. E ele deveria fazer sob pena de estar praticando uma ilegalidade. Percebe-se, então, que na administração pública burocrática, o que nós temos é a norma como elemento fundamental e racional das atividades prestadas pelos administradores. Assim, era uma forma de controlar os administradores, era uma forma de garantir que os administradores eles cumprissem o bem comum, o fim público que estava estabelecido na lei. É uma visão puramente
é uma visão puramente racional, fundada na filosofia weberiana, fundada na filosofia que coloca a norma como um mecanismo de dominação, né? Um mecanismo de dominação sobre os administradores, uma forma de controle a priori dos administradores. E é uma outra característica na administração pública burocrática, o controle era um controle a priori. Parece um paraíso, né? Se você parar para pensar, fala assim, nossa, então descobrimos aí na administração pública burocrática a solução para a corrupção. Pois bem, a questão não é bem assim. Por quê? Porque na administração pública burocrática, em que pese haja um controle a priori de todos os procedimentos, atos e poderes exercidos, havia um ponto que ficava de lado: a eficiência. Por quê? Porque diante de tanta burocracia, diante de tanta formalidade, diante de tantos procedimentos rígidos e fechados, o resultado final, o serviço prestado lá na frente para o administrado, o serviço ficava em segundo plano. E aí o que nós tínhamos? Infelizmente, uma prestação de serviço totalmente ruim. Totalmente ruim, por quê, professor? Porque a preocupação da administração pública nessa época, nessa era com os meios. A preocupação estava nos meios e não no fim. A preocupação era evitar a corrupção, evitar o nepotismo. Agora, o resultado final ficava em segundo plano. O serviço prestado aos administradores ficavam, então, marcados pela precariedade. Assim, a administração pública burocrática, devido a essa ineficiência na prestação do serviço, uma vez que o resultado final não era a preocupação da administração, a administração pública burocrática ela foi o quê? Substituída pela administração pública gerencial. A administração pública gerencial, ela marcou o século XX e ela dura até hoje. Ela é justamente um mecanismo, uma adoção de mecanismos próprios para a implementação do controle, sem se esquecer da eficiência. A administração pública gerencial, que prevalece até hoje, ela é marcada justamente pela preocupação com o resultado final também, tá? A administração pública gerencial significa a busca pela qualidade na prestação do serviço. E como é feito, professor? A administração pública gerencial utiliza critérios próprios realizados e colocados em prática pela administração de empresas. A gente sabe que as empresas elas se preocupam com o resultado final, não é verdade? Claro, nós estamos falando de um campo de concorrência. Se uma empresa não prestar um serviço de qualidade, uma outra empresa, com certeza, do mesmo ramo, irá prestar também um serviço, né? Vai prestar um serviço melhor do que aquele que foi prestado pela empresa citada anteriormente. Nesse caso, a disputa, a concorrência, faz com que todas elas busquem melhorar o produto final. Assim, a administração pública gerencial, ela introduziu no âmbito do poder público esses critérios, os critérios da qualidade na prestação do serviço. Mas como prestar um serviço de qualidade quando o Estado possui inúmeras atribuições para implementar? Eis a questão. Na administração pública gerencial, que veio substituir a administração pública burocrática, a administração pública gerencial, ela transformou o Estado em um Estado preocupado, Estado da administração, hein, gente? Estado da administração, em uma administração preocupada com pontos específicos, pontos estrategicamente específicos, ficando nas mãos da administração pública somente os serviços mais relevantes. Os demais serviços, aqueles serviços que poderiam ser prestados por uma outra pessoa, esses serviços eles eram descentralizados, eles eram transferidos para uma outra pessoa
claro, sob o controle da administração central, sob o controle do Estado. Esses serviços eles eram prestados por uma outra pessoa jurídica com autonomia, com personalidade, para, obviamente, colocar em prática ali o que se espera do poder público, serviços de qualidade. Você pensa, bom, o que deve ter acontecido é que, diminuindo as atribuições do Estado, porque se uma outra pessoa vai implementar o serviço público que continua na titularidade do Estado, significa que o Estado, ele economiza, não é verdade? Perfeitamente. É também um viés da administração pública gerencial a questão da economicidade. Uma vez que se eu transfiro a execução do serviço para uma outra pessoa, eu utilizo do recurso, os recursos que eu possuo para implementar aquilo que ficou sob a minha competência, sob as minhas atribuições. Houve uma melhoria na qualidade do serviço, uma vez que os recursos públicos foram colocados de forma mais inteligente e de forma mais racional. A administração pública, então, a administração pública gerencial, marcada pela economicidade e também marcada pela descentralização do serviço público, ela buscou sempre a eficiência como resultado no exercício de suas atividades. A administração pública gerencial é sempre entender a administração como um pressuposto da evolução da própria administração ao longo do tempo. Falar em administração pública gerencial é falar num Estado que utiliza, por exemplo, as privatizações para garantir que os recursos públicos sejam muito bem utilizados nas prestações de serviços que ficam sob ainda a égide do próprio Estado, o Estado executor. Na administração pública gerencial, nós temos então essas características. Nós temos a descentralização, nós temos a desconcentração do serviço, nós temos o controle, nós temos também o planejamento e a possibilidade de delegação de serviços de maneira excepcional, mas sim, é possível a delegação de serviços em determinadas hipóteses, em determinadas situações. É interessante que a doutrina também trabalha esse ponto, né? Nós temos vários doutrinadores que se debruçam na análise desses pontos, nesse ponto do Estado. Mas nós temos também um ponto importante para trabalhar quando a gente fala na matéria da administração pública gerencial. Por quê? Porque a administração pública gerencial, ela também é matéria de forma direta e indireta em concursos públicos e exames da OAB. Você que está aí estudando para concurso público, para o exame da OAB, você já deve se deparar, já deve ter se deparado com questões desse tipo. Inúmeras bancas se debruçam na análise desse tema, de forma direta e de forma indireta. Vamos testar o nosso conhecimento? Vamos ver como que isso pode cair na sua prova? Olha só. Olha só uma questão interessante, já que nós estamos trabalhando a questão da descentralização e desconcentração do serviço público, uma questão referente aos órgãos administrativos. Os órgãos administrativos fazem parte da estrutura da administração pública. Letra A, não possuem personalidade jurídica. Letra B, são autônomos. Letra C, possuem patrimônio próprio. Letra D, não estão organizados hierarquicamente. Então, nós temos que marcar aí qual é a característica que está aí na telinha de vocês, qual é a característica que é direcionada aos órgãos administrativos. Gente, antes de dar a resposta, é lembrar que os órgãos administrativos, eles fazem parte do conceito de administração pública formal. Administração pública formal. Então, lembra lá, a administração pública formal são os órgãos, entidades, agentes à disposição da administração para implementar o bem comum. Então, a resposta dessa questão é justamente a letra A. Não possuem personalidade jurídica. Por que não possuem personalidade jurídica? Porque os órgãos administrativos,
eles, na verdade, eles são chamados de órgãos longa-manos da estrutura da administração pública direta. Como assim? Os órgãos, eles não possuem personalidade jurídica, eles, na verdade, são longa-manos dos entes administrativos. Os entes administrativos possuem personalidade jurídica, mas os órgãos, quando eles são criados por meio de lei, eles são, na verdade, estabelecidos para executar determinadas atividades administrativas. Eles fazem parte da estrutura administrativa, eles são longa-manos do poder público na implementação de certas atividades. Eles não possuem autonomia, eles não possuem patrimônio próprio, eles, na verdade, estão ali para colocar em prática aquilo que é definido pelo ente público, pela entidade administrativa. Então, para você aí entender, os órgãos estão relacionados com a administração pública gerencial, professor? Claro que sim, está relacionada com a administração pública gerencial porque ele nasce da desconcentração do serviço. Ao invés de ficar centralizado o serviço, há ali a desconcentração e isso significa um melhor desenvolvimento da atividade administrativa por eles, em que pese eles não possuam personalidade jurídica, certo? Passando adiante da matéria, é importante a gente entender que a administração pública patrimonialista, a administração pública gerencial, ela tem um decreto, ela na verdade materializou um decreto importante referente à organização da administração pública federal. Quando se trabalha a administração pública gerencial, nós temos que lembrar do Decreto-Lei 200 de 1967. O Decreto-Lei 200 de 1967, ele foi recepcionado pela Constituição, tá? Ele foi recepcionado pela Constituição, lembrar aí a data, né? Todo mundo, mas será que foi recepcionado? Sim, e ele trabalha a organização da administração pública federal. Mas eu queria chamar a atenção de você, né, de você que está assistindo essa aula, que esse decreto também é aplicado às demais esferas da administração pública. E ali nós encontramos inúmeras informações importantes no que tange ao nosso conteúdo, no que tange à nossa atividade, à nossa matéria. O Decreto-Lei 200 de 1967 fala que a administração pública ela deve ser realizada hoje com base em alguns princípios. E que princípios são esses? Princípio da coordenação, princípio do planejamento, princípio da desconcentração, princípio da descentralização, princípio também da delegação. São alguns princípios que estão ali estabelecidos no Decreto-Lei 200 de 1967. E desses princípios eu vou destacar alguns deles para informar o ponto que eu gostaria de chegar, que é naquela classificação em administração pública direta e administração pública indireta. Com base no Decreto-Lei 200 de 1967, nós temos a desconcentração. A desconcentração significa a distribuição das funções administrativas entre os órgãos administrativos, conforme a gente acabou de ver aqui no nosso quiz. Nós temos na desconcentração a criação de órgãos para colocar em prática atividades em nome do ente administrativo. Tanto é que o professor Eli Lopes Meirelles chama os órgãos administrativos de longa-manos. Então, eles executam. São duas modalidades de órgãos. Os órgãos administrativos eles podem ser secretarias ou ministérios. Lembrando que os ministérios são órgãos exclusivos da União. Só existem os ministérios na União. Os demais entes possuem secretarias. Secretaria da Educação Municipal, Secretaria da Educação Estadual, são as secretarias, ok? De uma outra forma, retirando a informação a partir dos princípios do Decreto-Lei 200 de 1967, nós temos a descentralização. A descentralização é a transferência na prestação do serviço para uma outra pessoa.
Descentralização é quando você transfere para uma outra pessoa a execução do serviço público. E isso pode acontecer de duas formas, ou por meio de lei ou por meio de um contrato. A descentralização administrativa realizada por meio de lei é a descentralização por outorga, ao passo que a descentralização realizada por meio de contrato administrativo é chamada de descentralização por delegação. A descentralização administrativa por outorga faz nascer, então, as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Ao passo que a descentralização por delegação, nós temos as concessionárias e as permissionárias. Antes de dar continuidade a essa explicação, gostaria de trazer para vocês um outro livro maravilhoso, um outro livro importantíssimo, que é o livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro também trabalha muito bem a questão da administração pública. Esse livro aqui, Direito Administrativo, Maria Silvia Zanella de Pietro, traz um trabalho muito interessante para você que está aí analisando também no âmbito teórico, no âmbito conceitual, essa matéria. Olha só, eu gostaria de trazer para vocês uma parte do livro dela que ela traz justamente a questão do governo e da administração. Para bem entender se a distinção entre administração pública e governo é mister a partir da diferença entre três funções do Estado. Embora o poder estatal seja uno, indivisível e indelegável, ele desdobra-se em três funções: a legislativa, a executiva e a jurisdicional. Tá? A primeira estabelece regras gerais e abstratas, denominadas leis. As duas outras aplicam as leis ao caso concreto e a função jurisdicional mediante solução de conflitos de interesse e aplicação coativa da lei, quando as partes não o façam espontaneamente. A função executiva, mediante atos concretos voltados para a realização dos fins estatais, da satisfação das necessidades coletivas. Então, é importante você lembrar que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro também trabalha essa questão conceitual de administração pública e governo. Ah, professor, ótimo, entendi. Voltando para a administração pública gerencial, o Decreto-Lei 200 de 1967 e também a estruturação da administração pública em administração pública centralizada e descentralizada, qual é o ponto que você destaca? Eu destaco que as entidades da administração pública indireta, elas possuem personalidade e possuem autonomia. A execução do serviço, elas realizam, elas têm os poderes administrativos para implementar as atividades pelas quais elas foram criadas e entender que não existe subordinação entre as entidades da administração indireta e as entidades da administração direta, ou seja, não existe relação hierárquica entre autarquia e União. A autarquia federal, ela não está hierarquicamente abaixo da União. Não, elas possuem autonomia, elas possuem personalidade, elas possuem patrimônio próprio e por isso é importante você lembrar que essas entidades, elas executam o serviço público e elas possuem os poderes administrativos. É importante você lembrar que essa matéria também é bastante cobrada em concurso público. Está estudando para concurso? Está estudando para o exame da OAB? Vamos dar uma olhada na próxima questão do nosso quiz? Vamos lá, mais uma questão. As autarquias, vamos lá, gente. As autarquias são entidades públicas. Letra A, criadas por leis complementares. Letra B, com personalidade de direito público ou privado. Letra C, com patrimônio próprio e prestadoras de serviço público. Letra D, subordinadas administrativamente à entidade criadora da administração direta. Vocês estão vendo aí 4 informações que comumente são cobradas nas provas de concurso, independentemente da banca e também no exame da OAB.
é importante lembrar que as autarquias, elas são entidades, elas possuem patrimônio próprio e elas são criadas especificamente para prestação de serviço público. Então, a resposta correta nesse nosso quiz é a letra C, com patrimônio próprio e prestadoras de serviço público, ok? Elas são prestadoras de serviço público, professor? Elas sim, elas são prestadoras de serviço público. As autarquias, elas possuem personalidade jurídica justamente para prestar serviço público típico do Estado. Esses serviços são serviços que o próprio poder público poderia executar de forma centralizada, mas, na verdade, transfere essa execução para a autarquia diante dessas características que ela já possui. Então, é importante lembrar que as autarquias, elas são prestadoras de serviço público. Em nenhuma hipótese, uma autarquia poderá, por exemplo, explorar a atividade econômica. Explorar a atividade econômica, a exploração da atividade econômica está, na verdade, dentro da estrutura da administração pública indireta, nas mãos das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Elas sim são exploradoras, elas poderão ser criadas para explorar a atividade econômica, tá? Explorar a atividade econômica, mas elas também podem ser criadas para prestar serviço público. Professor, na administração pública indireta, aquela que nasce da descentralização por outorga, nós temos entidades administrativas que prestam serviço público, que é o caso da autarquia e também das fundações públicas e exploradoras da atividade econômica, caso da sociedade de economia mista, empresas públicas, lembrando que essas duas últimas também podem ser criadas para prestar serviço público. É isso mesmo. A administração pública indireta, ela somente pode ser referida quando estivermos diante da descentralização por outorga, ou seja, através da lei, certo? A lei, nesse caso, cria diretamente a autarquia é criada diretamente da lei, não há necessidade de nenhum ato subsequente, ao passo que a sociedade de economia mista, as empresas públicas e também as fundações públicas, elas são criadas a partir do quê? Do registro que acontece depois que a lei autoriza a sua criação. Com a lei autorizativa, há, na verdade, a criação da pessoa jurídica, dessas três pessoas jurídicas, conforme a gente citou, a partir do registro, como uma pessoa jurídica, sendo elas pessoas jurídicas de direito privado, ok? Lembre-se que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. A gente viu que ali no quiz tinha uma assertiva falando, olha, autarquia é pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado? Não, as autarquias jamais terão personalidade jurídica de direito público. Jamais terão personalidade jurídica de direito público, de direito privado, só personalidade jurídica de direito público. Personalidade jurídica de direito privado, jamais. Mas aí que está uma questão, professor, tem uma dúvida. Qual a diferença, então, entre autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresas públicas com os órgãos administrativos? Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Você disse que as autarquias são sempre pessoas jurídicas de direito público. E os órgãos administrativos? Os órgãos, eles não possuem personalidade, os órgãos não possuem patrimônio próprio, os órgãos, eles estão inseridos na esfera da administração pública direto, no formato das secretarias e dos ministérios, mas os órgãos também poderão estar presentes na administração pública indireta. Dentro da estrutura de cada entidade, podem existir órgãos administrativos. Por quê? Porque órgãos são distribuições internas de atribuições concedidas aos entes administrativos. Então, os órgãos é uma distribuição interna de atribuições. Então, isso pode acontecer que os órgãos estejam também presentes lá
nas entidades da administração pública indireta. Uma autarquia, por exemplo, ela pode sim possuir órgãos administrativos. Nossa, professor, dessa forma fica fácil de compreender a diferença entre elas. Fica muito fácil, muito mesmo. As autarquias, as fundações, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas estão apenas vinculadas à administração pública direta. Lembrando que a administração pública direta ou centralizada é aquela formada pelas entidades, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e os seus órgãos, os órgãos que são essas atribuições internas. As entidades da administração pública indireta estão apenas vinculadas às entidades da administração pública direta. Não existe hierarquia, não existe subordinação. A gente viu, inclusive no nosso quiz, nesse nosso segundo quiz, essa questão referente à subordinação. Será que existe ou será que não existe hierarquia entre as entidades da administração pública indireta e a administração pública direta? Lembrar também que os órgãos administrativos muito bem trabalhados, eles são, na verdade, objeto também de questões. Prova da OAB, concurso público, eles também estão presentes. E olha só como eles podem ser cobrados. Olha só, mais um quiz. Segundo Eli Lopes Meirelles, órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja função é imputada à pessoa jurídica que pertence. Assim, podemos afirmar que a teoria que mais se enquadra ao conceito apresentado é a letra A, teoria da representação, letra B, teoria do órgão, letra C, teoria do mandato, letra D, teoria do Estado. A questão ela é muito interessante porque ela traz aqui o posicionamento do professor Eli Lopes Meirelles, justamente o professor que cunhou o órgão administrativo como longa-manus da entidade administrativa. Ele coloca ali justamente no conceito apresentado, órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de suas funções estatais. Logo, a teoria que mais se enquadra ao conceito apresentado pelo professor Eli Lopes Meirelles é a teoria do órgão. Teoria do órgão é a teoria que se enquadra perfeitamente ao conceito apresentado pelo professor Eli Lopes Meirelles. Professor, o que significa teoria do órgão? Significa que toda atividade prestada pelo órgão administrativo, pelas secretarias, pelos ministérios, deve ser imputada à entidade em que ele, órgão, está vinculado. A teoria do órgão estabelece que ele, órgão, apenas coloca em prática uma vontade que não é dele, que na verdade ele coloca em prática uma ordem ou um comando vindo da entidade em que ele estiver vinculado. Então vamos pegar uma secretaria municipal. A secretaria municipal, pela teoria do órgão, uma teoria de Otto Gierke, a teoria do órgão ela mostra muito bem isso daí, que quando uma secretaria municipal coloca em prática determinadas atividades administrativas, determinados serviços, determinada concretização de poderes administrativos, ela não faz em nome próprio, mas sim em nome da entidade que ela está vinculada. Tá? Então, o órgão administrativo, ele, mais uma vez, trazendo a expressão de Eli Lopes, ele, órgão, é longa-manus da entidade administrativa. Vale ressaltar que, em relação aos órgãos administrativos, existe sim a incidência, olha só, existe sim a incidência do princípio da hierarquia. Os órgãos, eles são organizados hierarquicamente, eles devem ser considerados diante dessa estrutura, coisa que a gente viu que não acontece entre as entidades da administração pública indireta e a administração pública direta. Os órgãos, sim, são organizados hierarquicamente.
Nesta aula, pessoal, a gente teve a oportunidade de trabalharmos a questão da administração pública. Não podemos confundir a administração pública com outros conceitos. Falamos da administração pública no sentido formal, no sentido material. Falamos também da evolução da administração pública, e esse ponto eu destaco para você entender muito bem a que ponto nós chegamos de administração, um ponto muito interessante que é a administração pública gerencial. Mas falamos também da patrimonialista e falamos também da burocrática. Falamos no finalzinho agora da estrutura da administração pública centralizada e administração pública descentralizada. E dentro do conceito de administração descentralizada, tivemos a oportunidade de diferenciar as entidades da administração pública indireta dos órgãos administrativos, né? Os órgãos administrativos que fazem parte ali inicialmente da estrutura da administração pública direta, mas também podem estar presentes na administração pública indireta, ok? Então é isso, vou deixando um forte abraço e convidando você, deixando aqui o meu convite para você assistir a nossa segunda aula da nossa matéria Poderes Administrativos e Deveres da Administração. Um grande abraço e até lá! Tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.